O arrebatamento, também conhecido como o grande arrebatamento, a grande salvação, é sobre o momento que, de acordo com a Bíblia, ainda está para ocorrer, mas quando finalmente chegar, também será o fim de todos os tempos. Alguns de nós, salvos em Cristo, os servos de Deus, desejarão ser arrebatados do planeta e recompensados no céu. Em contrapartida, aqueles que não acreditam, aqueles cujos corações estão cheios de ódio, ciúme e pecado, serão deixados na terra. Eles sofrerão, serão lançados em um lago de fogo. E enquanto são queimados vivos, eles irão querer deixar de existir, mas não poderão fazer nenhum tipo de escolha. Portanto, o arrebatamento da igreja será um momento de grande alegria para os salvos e de terrível pavor para os ímpios. No vídeo de hoje, falaremos sobre a grande verdade sobre o arrebatamento, profecias da Bíblia para o fim dos tempos, os eventos finais. O fim dos tempos vai ser o pior sofrimento que o mundo já viu. O próprio Jesus disse sobre o fim dos tempos no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. É dito que haverá conflito e perseguição em todos os lugares. O mundo será um lugar miserável e o sofrimento e as trevas aumentarão cada vez mais. No livro de Mateus, capítulo 24, do 7 ao 9, diz: Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. No entanto, também tem a boa notícia. Acontece que existe uma maneira para o povo de Deus não passar por isso que nós chamamos de o fim dos tempos, o arrebatamento. Um resgate para os crentes, os salvos em Jesus Cristo do sofrimento desse final dos tempos, que ocorrerá quando Deus de repente tirar as pessoas da terra para os céus. A palavra arrebatamento é derivada da palavra utilizada na tradição latina da Bíblia, a Vulgata, para traduzir o verbo grego harpazo, que significa pegar, agarrar, elevar ou levar pela força. No texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, assim, nas traduções da Bíblia em português, o grego arpagiosometa, elevados, é traduzido como arrebatados. A alegria do arrebatamento repentino precoce são óbvios. Alegria para os salvos e terrível pavor para os ímpios. Porque deixar a terra é evitar uma tremenda perseguição e sofrimento. Jesus e o apóstolo Paulo usaram as palavras agarrado ou levado por força para se referir ao arrebatamento. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 ao 17: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus, por sua parte, disse no livro de Lucas, capítulo 17, do verso 34 ao 35: Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado.
duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Jesus comparou os dias finais da presente era aos dias que antecederam o dilúvio, lá no tempo de Noé. Então Jesus usou o exemplo das pessoas que desprezaram o aviso do juízo de Deus através de Noé, como figura das pessoas que também desprezarão os avisos acerca da vinda do Senhor no final dos tempos. Nesse sentido, Jesus observou que as pessoas da sociedade pré-diluviana viveram suas vidas normalmente, como se não tivessem de prestar contas a ninguém. Esta visão sustenta que o arrebatamento procederá à tribulação de 7 anos, que culminará na segunda vinda de Cristo e será seguida por um reino messiânico de 1000 anos. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja acontecerá repentinamente. Isso não significa que ele será secreto, nem mesmo que ele não será precedido por sinais específicos, que a Bíblia claramente afirma que irão acontecer, como a proclamação do Evangelho em todo o mundo, a tribulação, a intensificação de desastres naturais, guerras, pestes, a grande apostasia e o surgimento do anticristo. Todavia, é importante entender que os verdadeiros seguidores de Cristo não serão surpreendidos, ou seja, o arrebatamento da igreja será repentino, mas só pegará de surpresa os incrédulos. Por isso que ele será repentino, mas ao mesmo tempo esperado pelos fiéis. Portanto, o arrebatamento da igreja será um momento de grande alegria para os salvos e de terrível pavor para os ímpios. Os incrédulos serão surpreendidos por uma repentina destruição que virá sobre eles. O momento do arrebatamento da igreja será tão estrondoso e grandioso que dará a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo descerá do céu e todo o olho verá e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Nesse momento, todos os redimidos encontrarão o Senhor nos ares. Os fiéis que já morreram serão ressuscitados. Os que estiveram vivos também serão transformados e receberão corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus. Esse será um processo incompreensível ao raciocínio humano, tanto que Paulo escreve esse momento como um mistério que ocorrerá repentinamente, como um abrir e fechar de olhos. Contudo, o próprio Jesus, em seu sermão escatológico, nos exorta a aguardar o maravilhoso dia do arrebatamento da igreja com muita vigilância e diligência. A parábola das 10 virgens enfatiza claramente esta questão, que se encontra no livro de Mateus capítulo 25. Devemos almejar o dia do arrebatamento confortados na certeza de que Deus conduz a história para esse grande momento em que desfrutaremos de nossa salvação em seu sentido mais pleno. No livro do Apocalipse, capítulo 3, do verso 10 ao 11, diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.